Olá, meus amores! Bom dia! Olha nós aqui de novo juntinhos para mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai falar das formas do mundo, das formas da natureza no mundo e como essas formas da natureza inspiram o ser humano desde sempre. Trouxe aqui para vocês algumas coisinhas para vocês observarem. Olha esses grãozinhos de milho, como eles se organizam em fileira em um sabuguinho esférico. Outro, olha essa concha. Olha o desenho dela, olha as cores. Olha como essas cores se comportam. Olha as dimensões que elas ganham aqui no desenho. Essa outra conchinha, da mesma forma, olha. Olha isso. E tem outra moça aqui para eu mostrar para vocês. Essa é a mais bonitinha de todas. Olha o casco dessa princesa, olha. Olha o formato. Olha como um se conecta ao outro. Como são desenhados perfeitamente para um se conectar ao outro. Isso é a natureza. Essa conexão toda de cada ser, de cada forma, é a natureza. E é nessas observações da natureza que o ser humano, aos poucos, foi descobrindo a matemática. E foi descobrindo também as formas da natureza e trazendo para a matemática do nosso dia a dia. No material de vocês vão ver algumas formas geométricas e eu vou querer que vocês comparem essas formas com coisas da natureza. Vejam, quando a gente fala no cilindro, geralmente a gente pensa no cilindro da garrafa. Dificilmente a gente analisa o cilindro aos troncos de árvores, que foram de lá que o cilindro foi originado. Foi da observação do homem, né, aos troncos de árvore. Eles perceberam, inclusive, a própria roda, a própria descoberta da roda foi nessas observações naturais. Percebeu-se que os troncos de árvores, eles rolavam. E se eles rolavam, era muito mais fácil de colocar peso sobre ele e empurrar. Um peso que o homem não aguentaria carregar, colocando sobre aquelas toras cilíndricas e empurrando, seria muito mais rápido, muito mais prático e muito mais leve. Então, foi nessas observações da natureza. Tales de Mileto, por exemplo, ele precisava medir uma grande altura. Não se sabe ao certo se de um prédio que já haviam construído, ou se de uma árvore, ou fosse lá do quê, de uma montanha. E ele ficou tempos e tempos imaginando como ele faria para medir aquilo, já que ele não conseguia chegar até lá ao pico daquela altura. E aí veja o que ele fez. Baseando-se nas suas observações naturais, olha como ele fez. Ele colocou um homem, que no tamanho podia ser medido, do lado do espaço gigante que ele queria medir e observou as sombras. Mediu as sombras, tanto do homem quanto do espaço alto que ele queria medir, e depois ele mediu a altura real do homem. E baseado nisso, ele conseguiu fazer a probabilidade e conseguiu descobrir uma operação, que hoje a gente chama de hipotenusa, conseguiu fazer uma operação e resolver e identificar a altura daquele espaço gigantesco, que ele não conseguia chegar até o cume. E ele conseguiu ter total certeza de quanto ele media, observando a natureza. A matemática é isso. A matemática é a natureza. Eu estou deixando no material de vocês, lá na plataforma, um vídeo
um slide, na verdade. Se eu conseguir postá-lo aqui no canal, eu também o postarei. Não sei se eu vou conseguir. Caso eu consiga, eu também o postarei. Fica mais fácil de você acompanhar. Nesse slide, eu vou mostrar várias comparações, inclusive, de coisas feitas pelo homem, de grandes coisas da arquitetura moderna e não tão moderna assim, como é o caso das pirâmides, comparando ela às observações naturais, que foram partindo daquelas observações naturais que eles construíram os seus projetos. A matemática é isso, é a observação, ela surgiu exatamente disso. Quando nós falamos da história da matemática, a gente viu isso, que a matemática, a gente pegando os dois sufixos gregos, quer dizer exatamente isso. A arte de estudar, de descobrir, de interpretar a natureza. Então, hoje nós vamos estudar as formas geométricas, tanto as formas geométricas planas, como as formas geométricas sólidas. No material de vocês também tem umas formas geométricas que vocês vão tirá-la do papel e colocá-las em terceira dimensão, em 3D. E aí vocês vão lembrar sempre que os 3D são exatamente as 3 dimensões: altura, largura e profundidade. Então, vocês vão retirar essas formas geométricas do papel e colocá-las em 3D. Isso também a gente já fez na escola. Eu, inclusive, estou com as minhas aqui. Não, as minhas não. As de vocês que eu trouxe para cá. Pronto. A gente vai relembrar este assunto do dia em que montamos essas formas geométricas. E aí não terá dificuldade nenhuma em resolver a atividade. Então, meus amores, pensem na natureza. Pensem como a matemática é apenas a observação da natureza, porque se você observar, até as nossas veias, elas têm formas matemáticas, elas têm formas geométricas, porque as nossas veias são cilíndricas. Os glóbulos vermelhos do sangue que circulam da nossa veia, eles também têm uma forma geométrica, eles também são tipo como se fossem umas pequenas pastilhas, eles são arredondados e achatados. A Terra, o nosso planeta, arredondada e achatada nos poros. O ovo das aves, oval. Tudo há uma forma na natureza. E essas formas, a gente se utiliza delas para os nossos desenvolvimentos, para as nossas criações humanas. E essas criações humanas, vocês sabem que elas sempre são pensadas no nosso bem-estar. Então, matemática e natureza, duas coisas que precisam andar juntas. Eu gostaria que nesse material que vocês vão estudar hoje, preferencialmente estudassem com um adulto e refletissem sobre isso, discutissem sobre isso, já que nós estamos distantes, não podemos fazer isso. E qualquer dúvida, falem comigo. Qualquer dúvida, venham até o meu particular que nós conversaremos. Então, meus amores, uma boa aula para vocês, bons estudos. E vamos pensar na matemática como essa coisa natural. Quando você vê a matemática como algo muito natural, você vai se tornar grande gênio. Não tenha dúvida nenhuma. Então, beijo para vocês e até já!